Olá, pessoal, felicidade a todos. Umas dúvidas que surgiram aí nos comentários e que me perguntaram sobre as frações. Como que eu faço para fazer uma soma ou uma subtração entre frações? Como é que eu faço operações matemáticas envolvendo as frações? Tá certo? Eu sou Renato Araújo, você está no canal Matemática DPM, então vamos falar um pouquinho mais sobre fração. Muito bem, pessoal. As operações com frações ela envolve o mesmo contexto quando a gente coloca lá 2 mais 3, 3 menos 1, 6 mais 7. Só que em vez do 6 e do 7, do 1 e do 3, a gente está colocando uma fração. Mas, de novo, lembre-se que a operação com fração a gente precisa pensar pela lógica do negócio. E não só o decorar, né? A gente precisa pensar pela questão lógica do conceito de fração. Tudo bem? Então, tem alguns pontos aqui para a gente considerar quando você tem adição e subtração de frações. Mesmo porque a estratégia é a mesma, só muda ali o sinal. Tá certo? Então, olha só, adição e subtração de frações. Se eu tenho aqui, por exemplo, a fração meio, que é, você sabe ali que é 1 sobre 2, né? Mais a fração 5 meios. 5 meios, tá certo? Como é que eu faço para somar essas frações? Pessoal, entenda o seguinte, que a gente precisa olhar muito bem para a questão do denominador. O denominador é o que vai nos dizer ali como é que eu faço essa operação, tá certo? Então, o denominador aqui está dizendo o seguinte, que, observe comigo, se eu tenho uma fração que foi dividida em duas partes, somados com uma outra que foi dividida em duas partes, observe o seguinte, se eu tenho uma pizza que foi dividida em duas partes e do outro lado uma outra pizza que também foi dividida em duas partes, você pega uma parte daqui e uma parte daqui, você concorda que elas são do mesmo tamanho? Isso quer dizer que se eu tenho partes que são do mesmo tamanho, eu posso somar porque elas são do mesmo tamanho. Tá certo? Então, olha só como vai ficar a resposta disso. Pessoal, a resposta disso vai ficar assim, ó. Se eu tenho o denominador 2, ou seja, se eu tenho dois objetos que foram divididos em duas partes, a resposta também vai me dar em duas partes. Tudo bem? Então, não é 2 mais 2 para dar 4. Isso aqui não está nem errado. Está muito errado você colocar o 4 aqui. Percebe? Então, aqui, pessoal, você vai pensar no seguinte. Se eu tenho duas coisas que foram divididas em duas partes, a resposta tem que me dar em duas partes. Tá certo? E o que eu faço com os numeradores? Que é as partes que você está pegando, né? As partes que foram utilizadas. Aí você soma. Você tem uma parte mais 5 partes que foram divididas em duas, você tem 6 partes aí que foram divididos em duas. Tá certo? Então, esse é o conceito aí de fração. Bom, agora você observa, pessoal, na subtração. Na subtração, a gente vai usar a mesma ideia, o mesmo contexto, né? Só que em vez de somar, a gente subtrai. Então, se eu tenho duas coisas que foram divididas em duas partes, o que você acha que vai acontecer com a resposta? A resposta também vai ser em duas partes. Tá certo? Então, não é 2 menos 2 para dar zero. Isso aqui não está nem errado. É muito errado colocar o zero aqui. Entende? Bom, então o 2 ele permanece, porque foi dividido em duas partes. Então, são do mesmo tamanho. E o que você faz com os numeradores? Aí você subtrai. Você vai fazer 5 menos 1, que dá 4. 4 meios é a resposta. Tá certo? Então, pessoal, atente-se aí quando na adição e na subtração, eu preciso somar e subtrair coisas que estão do mesmo tamanho. Tá certo? Bom, agora, pessoal, e se não for do mesmo tamanho, né? E se os denominadores não for o mesmo número? Porque se for o mesmo número, são do mesmo tamanho, então você consegue somar tranquilamente. Agora, e se não for do mesmo tamanho? Como é o caso aqui, esse foi dividido em 4 partes, esse aqui foi dividido em 2 partes. De novo, uma coisa que foi dividida em 4 partes e uma outra que foi dividida em 2 partes, você pega uma daqui e a outra daqui, quem é maior? São do mesmo tamanho? É lógico que não. Uma que foi dividida em 2 partes é maior do que um pedaço que foi dividido em 4 partes, né? Então, qual que é a primeira lógica aqui? Como é que eu vou somar duas coisas que estão sendo de tamanhos diferentes? Então, a proposta aqui é a gente torná-las do mesmo tamanho. Isso quer dizer, pessoal, que esse 2 aqui e esse 4, eles têm que chegar em um denominador comum. Olha a palavra aí, denominador comum. Vem daqui, né?
Isso quer dizer que esse 2 e esse 4, eles precisam ser o mesmo número. Só que o 4, se a gente pensar no 4, ele é múltiplo do 2, né? Se eu for seguir na reta numérica, 2, 4, já falei o 4, 6, enfim, isso quer dizer que o 4 ele é múltiplo do 2. Isso quer dizer que esse 2 aqui eu consigo multiplicar para que ele vire o 4, né? Para que ele dê resultado 4. Que número que eu multiplico por 2 que dá o 4? Então, você multiplica aqui por 2. Lembre-se, pessoal, que na fração, tudo que você faz no denominador, você tem que fazer no numerador. Mesmo porque a gente está falando de um único número. Não são dois números independentes, né? Um está dependendo do outro aqui. Então, tudo que você faz embaixo, você tem que fazer no numerador. E o que você faz no numerador, você tem que fazer no denominador. Tá certo? Isso quer dizer que se eu multipliquei por 2, o 5 eu também tenho que multiplicar por 2. Aí vai gerar uma nova fração. Vai ser essa daqui, ó. O 3 quartos a gente manteve, né? Porque vai ser, o denominador vai ser 4. 5 vezes 2 dá 10. E 2 vezes 2 dá 4. Olha aí. Agora ficou do mesmo tamanho. É o mesmo número. Isso quer dizer que eu posso somar esses dois números aqui. Tá certo? As duas frações. Lembre-se, pessoal, que se eu tenho duas frações que foram divididas em 4 partes, a resposta tem que ser em 4 partes. Tá certo? Então aqui vai ser o 4. Não me vai fazer 4 mais 4 para dar 8. Isso não está nem errado. Está muito errado colocar o 8 aqui. Tá certo? Você está mudando a fração, né? E o que eu faço com os numeradores? Que foram as partes que foram utilizadas, né? Você pega o 3 mais 10, que dá 13. Então, 13 quartos é a resposta. Tá certo? Isso acontece para adição. Na subtração é o mesmo contexto. Só que em vez de fazer 3 mais 10, você vai fazer 3 menos 10. Mas tanto a adição quanto a subtração, a estratégia é a mesma. A ideia é torná-las, as frações, do mesmo tamanho. Se os denominadores for diferente, eu preciso fazer com que eles sejam do mesmo tamanho. Tudo bem, pessoal? Então, obrigado aí pela aula. Não se esqueça de se inscrever no canal Matemática da EPM, deixe seus comentários e já faça o convite para você assistir as nossas outras aulas desse canal. Então, obrigado e até a próxima. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that?